Então, temos ainda um tempinho para fazer perguntas, né? Então lá vai eu começar com uma. Assim, no caso de uma reunião mediúnica, às vezes eu dou uma passividade. Aí eu fico com aquela dúvida. Será que foi coisa da minha cabeça? Será que não foi? Eu acho que seria muito bom, às vezes, a gente ficar com essa dúvida, ter sempre essa dúvida para trabalhar um pouco a humildade, que tem gente que não quer nem que. Não, isso aí foi. Não quer se disser que foi da cabeça da pessoa, o médico já fica com raiva, a pessoa fica com raiva, entendeu? No meu ponto de vista, eu acho que seria muito bom eu ter sempre essa dúvida, para mim trabalhar a humildade. Eu acho, eu não sei. É importante que o médium compreenda que toda comunicação que vem através dele é importante que seja analisada. O médium nunca deve ter melindre por alguém querer questionar a sua comunicação, querer analisar a sua comunicação, de forma alguma. Se o médium tiver melindre, demonstra que é orgulho e demonstra que ele pode ser vítima a qualquer momento de um espírito mistificador. Todo médium ele pede essa análise. Então isso é normal, Gidelan, entendeu? Essa vontade de ser pesquisado, isso é normal. No início de uma mediunidade, sempre ela vem de forma não consciente, né? Geralmente o médium ele inicia de forma inconsciente aquele trabalho dele. Mas Kardec diz que é sempre bom ele tentar amadurecer aquela experiência como médium, né? Desenvolvê-la para que se torne consciente, né? Porque ela se tornando consciente, o médium com mais facilidade vai poder controlar os impulsos do espírito, né? Aquilo que ele deseja, muitas vezes, chegar na reunião e derrubar a mesa, falar palavrão. Então ele pode controlar isso do espírito. E muitas vezes o espírito diz assim: me amarraram aqui. Esse me amarraram quer dizer que é porque o próprio médium está controlando aquela vontade dele fazer coisas erradas ali. É um controle. Agora, o que o médium não deve controlar é a comunicação em si, o que o espírito vem falar. Porque a comunicação não é do médium. O médium, ele é um intérprete. Ele é um intérprete, mas ele não pode interferir na comunicação do espírito, né? Então, numa comunicação tem muito do médium, mas o que é que tem muito do médium? A maneira de falar, o sotaque do médium, aqueles pensamentos, as frases que ele costuma falar. Mas você vai analisando a comunicação daquele médium, você vai ver que o conteúdo não é dele. Por isso que é importante que a gente analise o conteúdo, viu, Gidelan? O lugar que tu abriu aí, tem uma parte de Jesus que quando ele está sendo interpelado pelos apóstolos, dizendo, mestre, quem diga que sou Elias, aí ele pergunta, quem vocês acham que eu sou? Aí o Pedro fala, né, você é o Cristo. Ele, bendito és tu que nem pela carne nem pelo Espírito, mas foi pelo Pai que você falou isso. Em outras palavras, quem é orgulhoso, né, quem é vaidoso, vai entender que Jesus estava elogiando, não, na verdade Jesus falou o seguinte, baixa a tua bola que isso não é teu não, viu meu filho, isso não é seu, isso aqui veio do Pai, para você dar o entendimento desse naipe, né? Isso. Ou seja, de acordo com o ponto de vista de cada um, eu entendo que Jesus quis dizer isso, baixa a sua bola que a vaidade é a pior coisa que tem para um médium, né? Tu falou aí sobre múltiplas comunicações psicofônicas. Isso aí vem de Emmanuel, né? Da parte do André Luiz também, né? Do livro Desobsessão. Múltiplas? Né? E teve... Múltiplas como? Tipo, múltiplas comunicações psicofônicas ao mesmo tempo, digamos, 3, 4 comunicações. Sim. Numa reunião só, né? Numa reunião, tipo, uma casa a qual eu pertenço, não, ele procede dessa maneira. É o seguinte, Anderson, olha. Muita gente, muita casa espírita, muito agrupamento espírita, ele tem uns métodos de trabalho próprios dele e alguns irmãos são a favor desse método, outros discordam, né?
Então, por exemplo, tem grupo que aceita 2 comunicações ao mesmo tempo, né? E para isso desenvolvem dois atendentes, né? 2 dialogadores e tal. A informação de Kardec, segundo os espíritos que vêm através da doutrina kardecista, dizem que tem que haver a harmonia. Aqui tem um grupo de médios reunido. Aí um espírito começa a surgir naquela reunião para um daqueles que tem a vidência. Ele começa a descrever o espírito. Eu estou vendo o espírito se aproximando. Ele é assim, assim, tem o cabelo assim, e vai descrevendo, né? Aí de repente aquele espírito desaparece. Ou seja, a aparência que ele vem para o médium vidente vem através de uma espécie de vapor. É como se fosse um vapor. Não é bem um vapor, mas é uma comparação, para poder a gente entender. Aquela aparência, aquela formação daquela figura, como se fosse uma espécie de vapor que está surgindo. E à medida que ele está surgindo, vai aumentando as características e o médium vai reconhecendo o rosto, vai reconhecendo de quem se trata, vai podendo descrever. Mas aí o grupo não está harmônico. Existe alguém em desarmonia ali. Então, por mais que aqueles outros estejam harmônicos, eles não conseguem sustentar aquela manifestação e ela desaparece nos fluidos. Ela se dissolve no meio daqueles fluidos desarmônicos daquela reunião. Isso aí são os espíritos que estão falando, pessoal. Não sou o João Filho que está dizendo. Eu só estou reproduzindo a comunicação de um espírito, né? Que ele fala assim. E aí, lá na obra, lá no Livro dos Médiuns, aí diz que se dissolve aquilo por conta de um irmão ou 2 que estava desarmônico. Entendeu? Outra coisa. Às vezes tem um espírito se comunicando psicograficamente, né? O médium está recebendo a psicografia. E tem um irmão fazendo pergunta, né? Como era no caso de Kardec, né? Kardec, ele ficava postado próximo do médium psicógrafo e ele ficava lendo ali as respostas. De acordo com a resposta que o espírito dava, ele fazia a réplica. O espírito dava outra resposta, ele fazia a tréplica. E aí ele ia perguntando e tal. Mas se tivesse ali desarmonia, se alguém começasse a conversar de forma paralela, um diálogo paralelo ali naquela reunião, o que é que acontece? O espírito, ele perde o contato com o médium, ele simplesmente deixa de continuar e vem outro espírito, agora um menos elevado, digamos assim, e vai continuar dando aquelas respostas. E aí Kardec percebia que não era o mesmo espírito. O Kardec dizia, olha, esse irmão aqui não é aquele que estava falando, é outro. Porque houve uma interferência. O que foi que houve? Muitas vezes São Luís dizia, é porque nesta reunião não é local de debate da plateia. Não é local de haver conversa na plateia. Então tem que haver harmonia. E isso desarmoniza uma reunião. Por isso que eu estou falando que só pode ser um espírito de cada vez a se comunicar. Porque senão há desarmonia. E aquele que já está falando, quando tem uma desarmonia, quando tem um diálogo, por exemplo, tem um espírito aqui falando, psicofonando ou psicografando. Um médium psicografando. Aí 2 outros médios que estão ali no grupo começam a conversar um com o outro. O espírito se aborrece, ele sai. Não é que ele se aborreça, é porque ele perde a sintonia. Atrapalha o médium aquilo ali, entendeu, pessoal? Então é importante que se saiba disso para você manter uma reunião bem coordenada. Entendeu aí, Anderson? Entendi. Eu tô ainda estudando sobre esse assunto aí, tô levantando ainda. João, eu quero só enfatizar, né, a importância dos grupos mediúnicos que fazem esse trabalho com muita serenidade e sabedoria, e quanto realmente é importante estudar, né? Sim. Eu fiz um tratamento na casa de Francisco e teve uma mediúnica para o meu caso, né? E assim, tudo
bateu tudo, meus pensamentos, a minha forma de conduzir, né, a vida, conselhos, sabe, muita coisa mesmo. E às vezes a gente pensa que nem precisa, né? Isso. Eu não vou entrar em detalhes do caso, mas às vezes a gente pensa que nem precisa. E aí eu ficava me questionando, será que realmente eu vou ter essa permissão divina? Porque para mim foi uma permissão, né, Isso. de Deus. Então, assim, depois eu fiquei analisando o quanto que é importante o trabalho de vocês, né? Sim, Porque realmente, de fato, é uma ajuda. com É como certeza. se fosse realmente uma consulta aqui na Terra, né, com um médico terreno, né? Isso. Então, assim, só mesmo para deixar registrado essa importância, porque para mim foi de grande valor. Valeu, Natália, aí pela sua observação. Se o médium da passividade é um espírito, e ele, ao começar a falar, Joãozinho, ele percebe que é um espírito gaiofeiro, mentiroso. É ele que tem que interceptar esse espírito ou é a equipe de auxílio? Não, Ou ele tem que conversar até o final, até ele quiser? não, é o seguinte, ó. Um espírito galhofeiro, o médium pode deixar que ele. Você está falando a respeito da nossa reunião, né, seu Silvio? Que ela é, modesta parte, muito bem coordenada, né? Então é o isso. seguinte. Quando o espírito galhofeiro venha a se comunicar através de algum médium, a primeira coisa que eu pergunto é se ele tem alguma coisa a ver com o nome daquela pessoa que está ali pedindo ajuda. Geralmente tem alguma coisa a ver. Geralmente é um espírito inimigo e tal. Então, dependendo da intenção do espírito, eu deixo ele falar, deixo ele conversar, até para mim tentar fazer ele pensar, né? Porque qual é a importância do diálogo numa mediúnica? É você fazer o espírito pensar se aquela forma de agir que ele está agindo, aquela maneira dele agir, fazer ele pensar se está correto aquilo. Nós não temos no diálogo a intenção de doutrinar ninguém, isso não existe. Nem de evangelizar espírito nenhum, porque você não evangeliza. O espírito é inimigo de uma pessoa já de mais de uma vida. Ele está tentando se vingar daquela pessoa e tal e tal. Não é num simples diálogo que eu vou fazer o espírito perder, tirar aquela ideia da cabeça dele de uma hora para outra. Não, isso não existe, pessoal. Só Jesus que conseguia fazer isso, né? Nós não temos essa moral. Mas qual é o objetivo de um diálogo? Fazer o espírito pensar. O espírito, quando sair dali, ele pode até não aceitar aquelas palavras que o dialogador esteja falando. Ele pode até não concordar com aquilo, dizer que é um direito dele se vingar e tal e tal. Aí você diz, não, meu irmão, mas tudo bem, mas você vai pensar nisso aqui que nós conversamos. Pense nisso daí, depois você vai tirar a sua conclusão. Então o objetivo é esse. Aí o espírito galhofeiro, muitas vezes, ele vem com essa intenção de xingar, de tal e tal, mas aí é por conta dessa ligação que ele tem com a pessoa. Aí você deixa. Agora, se o espírito galhofeiro vem, mas não tem nada a ver com o fato em si, aí você pede para ele se recolher, para ele se retirar. Não tem motivo para ele estar ali. Tá entendendo, seu Silvio? Você pode mandar ele se retirar, não pode? Pode. Então, pessoal, são esses detalhes importantes a gente saber, entende? E a gente fica por aqui, né?